com o sistema imune. Então, em resumo, o sistema imunológico está capturando uma série de sinais que ajudam a regular diferentes funções nossas e nós não sabemos ainda muito bem como que isso pode ser medido, como que isso pode ser considerado no quadro de uma determinada doença, o que foi descoberto pelos cientistas hoje. Olha, nós convivemos com os agentes patogênicos, nós convivemos com os micro-organismos que fazem parte da microbiota, nós convivemos com os autoantígenos e, de alguma forma, esse contato ele é benéfico, ele ajuda a regular as várias respostas que nós apresentamos diariamente. Tá? Como, que quantidade, isso ainda não está claro. Tá? Existem pistas, existem indícios de que algumas doenças podem ter relação com essa composição, com sinais imunológicos que saem daqui, tá? Mas isso é algo que vai surgir com o passar do tempo. Esses estudos aqui, eles ainda estão em desenvolvimento, certo? Então, à medida que a gente for avançando, isso vai ficar mais claro. Para nós, médicos de formação iguais a vocês, que vão formar dentro de 3, 4 anos, que vão levar esse dado de agora, o que existe? O contato com os antígenos é importante, como e o que a gente ainda não sabe. Tá? Vai acontecer, pois é, aí que está o detalhe. Se você pega um microorganismo e passa para outra pessoa, tem um monte de limitações. Primeiro das limitações, nós somos geneticamente diferentes. Então significa que você pode responder de um jeito e eu posso responder de outro. Então, se para você a resposta é positiva, para mim a resposta pode ser negativa. A gente não tem controle sobre isso. É uma perspectiva. O que o pessoal está tentando descobrir? Quais são os micróbios que obrigatoriamente sempre vão provocar o mesmo resultado? Como que eu faço para que todas as pessoas tenham sempre a mesma resposta, se expostas a determinados antígenos? Hoje, o que nós sabemos? Olha, esse indivíduo, ele adoeceu ou ele ficou saudável com uma condição adversa e ele tem esse perfil de relação com os micro-organismos. Será que isso é válido para outras pessoas? Se eu pegar os micro-organismos dele e levar para outra pessoa, essa outra pessoa responderá do mesmo jeito? A resposta é: não sabemos. E existe uma grande chance de que isso não aconteça, de que a resposta seja negativa. Por quê? Como nós sabemos que os indivíduos são geneticamente diferentes, aquilo que para um estabeleceu uma relação positiva, para outra, o sistema imunológico pode reconhecer como algo estranho e gerar algo patológico. Entende a dificuldade? Então, o que é fisiológico, bacana para um, algo pode ser patológico. Então, essa é a grande dificuldade. Pessoal, isso aqui eu já falei, beleza. Professor, Oi. falando desse intuito aí, entrando bastante nas doenças autoimunes, nessas células reguladoras, né? Os estudos estão bem promissores e já avançados em relação a transplante fecal. Sim. Parece engraçado, mas afeta o tratamento de obesidade. Camundongos que eram obesos, quando recebem microbiota um camundongo magro, ele literalmente emagrece. Sim. Está bem avançado, no Brasil ainda tem poucas clínicas disso, até infecções ou alergias do trato intestinal. Mas o que a gente tem ainda é assim, a gente está começando a caminhar nesse cenário, né? A gente não tem clareza. É igual o que eu estou colocando aqui, ó. Se a gente pudesse, se a gente tivesse capacidade de conhecer esses detalhes, o que poderia ser feito? Se você tem uma doença autoimune, você pode induzir estruturas do sistema imunológico a responderem de forma fisiológica e não patológica, incluindo medidas como essa, que é colocar o corpo em contato com uma estrutura antigênica diferente. Seria o exemplo desse transplante. Então, o que nós temos? Nós sabemos que a chave para entender o sistema imune, quando ele responde ou quando não responde, é um mecanismo de regulação. Esse mecanismo de regulação, teoricamente, poderia ser manipulado. Como que a gente vai fazer isso? No dia que nós descobrirmos, a gente vai estar mais perto
de resolver problemas que hoje são incuráveis. Você minimiza o problema, minimiza os danos, mas você não cura 100% das pessoas. Na hora que a gente conseguir modular isso, seja colocando em contato com o antígeno, que é o exemplo que ele colocou, ou fazendo transplante de estruturas celulares, ou provocando células nossas a responderem, a chance de você conseguir modular a resposta imunológica vai ser muito mais possível, que hoje não é. Um dos problemas que a gente tem está aqui, ó. Por exemplo, quando você fala em rejeição, existe uma perspectiva de que você no futuro seja capaz de provocar maior controle sobre as respostas imunológicas e evitar essa rejeição. Hoje já é possível fazer? Existem várias estratégias. Antes do transplante, depois do transplante, né? Mas ainda existe uma certa limitação. Quer ver um exemplo que a gente pode tratar no futuro? Alergias. Alguém consegue ficar livre de uma alergia hoje? Não. Mas no futuro, se a gente conseguir descobrir onde está os detalhes dessas respostas imunológicas, você vai lá, estimula ou retira o estímulo e consegue resolver esses problemas. O que o nosso corpo faz para selecionar as células de defesa? Então, olha aqui. Quando você fala em células T regulatórias, existem dois caminhos possíveis. A célula que vai regular as respostas e aquela célula que é autorreativa. A célula autorreativa precisa ser eliminada. E aí você faz o que nós chamamos de seleção negativa. Então, o que é seleção negativa? É quando você elimina, induz a apoptose, células que têm autorreatividade. Tá? Outras células CD4, isso aqui é CD4, tá? Outras células CD4 vão se desenvolver e formar o que nós chamamos de células T reguladoras. O que essas células T reguladoras fazem? Elas saem do órgão linfático primário e conseguem suprimir a autorreatividade em qualquer lugar do organismo. Nós chamamos isso de periferia. Então, imagina a formação da célula, o linfócito TCD4. Ele pode formar várias subpopulações que nós já estudamos, mas também é possível pensar na formação de células reguladoras e nas células erradas, nas células autorreativas. As autorreativas são eliminadas por um processo de seleção negativa. Você induz essas células à apoptose. Ou você forma os Treg que vão suprimir resposta em outros lugares do corpo. Se esse mecanismo é falho, ou seja, se você não consegue induzir a apoptose, célula autorreativa, e se você não formar corretamente os linfócitos reguladores, o que vai acontecer? O seu sistema imune começa a atacar as próprias células e tecidos. Então, o próprio organismo começa a atacar as estruturas dele. Tá? Essas reações estão na base das doenças de autoimunidade. Então, o erro na formação de TR ou erro na apoptose de células autorreativas está na base do que nós chamamos de doenças de autoimunidade. Ok? Ficou claro o exemplo que você tem até aqui? Tranquilo? Onde que isso está acontecendo? Que estrutura é essa aqui, ó, pequenininha, que vai sumindo com o passar do tempo? Qual região do nosso corpo é essa? Isso é o timo. Por que é o timo? Nós não estamos falando de linfócitos T. Então, o linfócito T, nossa senhora. O linfócito T, ele sofre o processo de maturação lá no timo. E aqui tem exatamente o que estava no slide anterior. Olha, de um lado, os linfócitos são apresentados ao antígeno. Se ele tem resposta forte, autoreatividade, ele vai ser induzido à apoptose. Ok? Isso é a seleção negativa. Se você é apresentado e aí você tem a capacidade de induzir a formação de células que controlam, suprimem as respostas das outras, você vai formar o que nós chamamos de células T reguladoras. Então, lá no timo, eu vou ter a formação de capacidade de formar, né, na verdade, células que
podem eliminar células de seleção negativa e vou formar também as células T reguladoras. Ok? Então, aqui do lado, nós falamos que esses dois mecanismos aqui são essenciais para o caminho que nós chamamos de tolerância imunológica. Então, o que é a tolerância imunológica? O mecanismo que o sistema aqui tem para eliminar células autorreativas e formar células reguladoras. Ok? Isso aqui é o que nós chamamos de tolerância central. Por que tolerância central? Acontece durante a formação dos linfócitos virgens ainda. Começa a aparecer onde? Ainda na formação inicial, lá no time, órgãos linfóides primários. Depois que eu vou pensar em outras regiões. Como acontece nos órgãos linfóides primários, eu vou chamar de tolerância central. Ok? Qual é isso? Quando o estímulo entende o processo de atrofia ao longo da vida, esse processo de tolerância central, ele é afetado, a pessoa fica mais suscetível. Na verdade, não é que ele vai ser afetado só nisso. O que acontece com o nosso corpo à medida que nós ficamos mais velhos? Aqui, a gente poderia trocar por um número que é capacidade de produção de células T ao longo da vida. Então, é uma curva que é assim. Ela começa, você está novinha, ela vai chegando no auge. E depois ela começa a decair. Cada ano ela vai decaindo. Ela vai decaindo, decaindo. Por isso que, à medida que você envelhece, sua capacidade imunológica ela também vai caindo. Na pandemia isso ficou muito nítido agora. A gente falava, olha, o idoso tem preferência para vacinação. Por quê? A resposta celular desses indivíduos, à medida que o tempo passa, ela fica comprometida. Então, é um processo natural. E não significa que ele vai atrofiar 100%. Entendeu? E tem um outro detalhe ainda que a gente ainda não vê, muito em rodapé de livro, que é o que nós chamamos de maturação extratímica. Ela existe também, mas ela não é muito bem explorada. Entendeu? Então, existe esse decaimento, tá? E a maturação extratímica também pode existir. Ok? Mais alguma pergunta aqui, galera? Dúvidas em geral? Tranquilo? Sossegado? Se o linfócito não completou a maturação, tá? O que vai acontecer com ele? Apoptose. Tá? Por que tem que ser apoptose? Porque a apoptose é uma resposta aos sinais químicos que ela está recebendo, e aí essa célula acaba morrendo de forma controlada, sem provocar uma reação inadequada. Né? A escolha entre a ativação e a tolerância do linfócito está relacionada à natureza do antígeno. Vou fazer uma pergunta aqui que tem relação com a primeira etapa nossa. Que tipo de antígeno, para qual tipo de antígeno nós temos a apresentação aos linfócitos TCD4? Pensando em natureza química. Antígenos proteicos. Então, a resposta aos antígenos proteicos depende desse teste aqui com as células T, CD4 e o CD8 também? Também. Então, a resposta aos antígenos proteicos, tanto da CD4 quanto da CD8, desse mecanismo. Agora vem a segunda parte. E a tolerância aos outros tipos de antígenos? Depende de qual linfócito? Linfócito B. E aí eu tenho que o linfócito B para antígenos como carboidratos, lipídios, que é pouco imunogênico, é o que nós chamamos de resposta T independente. Tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de controle, mas o ponto principal é, eu estou falando de resposta a antígenos proteicos. Quando eu tenho outros tipos de compostos químicos, eu vou ter a presença do linfócito B. Ok? Perguntinha de exercício, de teste do dia a dia. Se eu estiver falando de maturação, regulação de resposta imune, eu tenho resposta para antígenos proteicos, células T, CD4 e T, CD8. Para todas as outras, eu vou pensar nos linfócitos B. Mas aí você está falando também nada de receptor, dos tipos de receptor, não, né? Aí está relacionado com o que você vai reagir a essa resposta, não é? Indiretamente, nós sabemos que os receptores vão ser diferentes, específicos
para cada. Falou em MHC tipo 1, MHC classe 2. Sim. Olha só isso aqui, ó. Vamos pensar no nosso material genético. Lá. Algum problema? Nem a sobra. Olha dele, cara. Você tá dando feijão com a Que isso, cara? Pessoal, deixa eu falar uma coisa rápida aqui, ó. Nosso material genético, certo? Nosso material genético é uma combinação entre o que veio do pai e o que veio da mãe. Significa que você, para sua mãe, é um antígeno, certo? Só que ela não te expulsou da barriga dela. E aí tem um mecanismo para isso ter acontecido, que é um mecanismo de regulação para evitar uma resposta contra o feto. E quando isso falha, indiretamente, quando você olha aqui os abortos espontâneos, essas coisas, tem relação? Tem. Em alguns casos, o sistema imune ali, ele não tem essa regulação efetiva, e aí ele pode sim atacar as estruturas fetais. Tá? Então, o sistema imunológico, ele consegue evitar, né, por meio do mecanismo de regulação, a formação dessas células T reguladoras de periferia, que o organismo seja capaz de reconhecer e provocar uma resposta contra a estrutura básica do feto. Tá? Então, esse é um exemplo, e a pergunta é: por que isso acontece? Porque, embora tenha material genético da mãe, o que você expressa é o resultado da combinação entre o material genético que veio do pai e o material genético que veio da mãe. Tá? Como que nós podemos olhar isso do ponto de vista genético? Tem algumas proteínas que nós vamos produzir que são fundamentais para as células dendríticas lá no timo conseguirem fazer a expressão dos nossos antígenos proteicos. Então, resumindo, a história seria: eu tenho algumas proteínas que nós produzimos que são fundamentais para você fazer a apresentação de antígenos e, de uma forma muito específica, matar as células autoreativas e permitir a formação das células reguladoras. Tá? Então, guarde essa informação. O que nós temos? Para existir aquela apresentação de antígenos, para existir a seleção negativa, eu preciso de expressar algumas proteínas importantes. E aí eu tenho um segmento genético para isso. Nós sabemos que algumas pessoas podem carregar mutações em vários genes. E aí eu tenho pessoas que carregam mutações nesses genes. Resultado: esses indivíduos não conseguem produzir a proteína necessária para apresentar os antígenos e permitir a formação de células reguladoras e também fazer a seleção negativa. Resultado: eles vão apresentar uma determinada doença. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma doença rara, onde o indivíduo não expressa uma determinada proteína, não consegue fazer aquela apresentação correta de antígenos para a seleção negativa e formação das células reguladoras, e aí ele sofre de uma síndrome. Essa síndrome acaba comprometendo várias e várias estruturas. Então, a origem da síndrome está onde? Em uma falha relacionada à formação de células do sistema imunológico. Na verdade, é uma maturação. Tá? E assim tem vários outros tipos de doenças que podem ser inseridos dentro desse exemplo. Tá? Aqui nós vamos falar principalmente de doenças que são autoimunes, e elas têm origem nesses defeitos que envolvem a maturação de células T dentro do padrão de normalidade. Indivíduos que apresentam determinadas doenças, nós podemos falar na resistência das chamadas células T patogênicas. Por que isso acontece? Eu tenho células T que não deveriam responder a antígenos próprios, elas respondem, e além disso, elas não
respondem à regulação imposta ali pelos TREG. Então o TREG vai lá e não consegue pedir essa auto-resposta errada. Ok? Bom, eu fui colocando passo a passo, colocando os exemplos. É um assunto que precisa de você lembrar daqueles conceitos básicos lá. Quero saber se vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo. Tá claro para todo mundo? Sim? Sim. Eu perdi naquela parte que o senhor falou, mas eu lembrei do David, dos carboidratos, e o senhor falou sobre linfócitos B. Linfócito T reconhece a tipo proteína. Quando eu falo de carboidrato, é tudo linfócito B. Tudo que o linfócito B nós chamamos de D independente. Ok? Ô, Barbarés, Oi. quando você for dando doença autoimune, eu vou lá atrás, aqui não me notar, que quando tem cruzamento de A doença autoimune ela surge quando você não consegue produzir aquela célula reguladora correta, quando você deixa surgir ali células autoreativas. Então, essas duas possibilidades estão na base das doenças autoimunes. Você não consegue. Por que o seu corpo não desenvolveu nenhuma doença autoimune? Porque você produz células que controlam isso. Se você não produz essas células, você não controla a doença. Não. Ou não são suprimidas, por exemplo. Quais são as células? Tem alguma célula a mais no que as reguladores para isso? Tem as células que vão apresentar, que são células dendríticas. Tem o estímulo que essas células podem fazer em relação a outras. Por exemplo, um linfócito ter errado, não significa que ele vai causar o dano. Ele pode não estimular corretamente o linfócito B, esse linfócito B pode produzir um anticorpo. Ele pode estimular de forma errada uma macrófase. Entende? Então, assim, sempre tem a fibra do T. E aí não significa que é ele quem vai causar o dano. Ele pode estimular uma outra população celular de forma errada e assim existir outro tipo de prejuízo. Uma célula, por exemplo, específica de uma região de corpo, Ela vai só sofrer os resultados. ela não tem capacidade de falar o que Nas mucosas você tem abaixo até os linfócitos interarteriais. Sem ter linfócito. E aí, galera, mais uma pergunta? Certo? Ah, eu falei pro feijão que era e ele riu de mim, fez forte. Galera, voltando aqui, ó. Autoantígenos. Por que o autoantígeno é importante? Qual que é a importância da detecção dos autoantígenos? Eles são responsáveis por promover a formação das células reguladoras. Tá? Além disso, o contato com os antígenos microbianos. Tá? O contato com o antígeno microbiano é extremamente importante porque a partir dele nós vamos ter respostas que começam nos órgãos linfóides periféricos. Então é assim, antígenos nossos, próprios, normalmente vão ser apresentados nos órgãos linfóides nossos primários. Antígenos microbianos vão ser apresentados nos órgãos linfóides secundários ou periféricos, ok? Então, uma célula naive, ela já meio que está sendo apresentada antes de ter função efetora. Isso, porque se ela sair de lá autoreativa, O DNA dela, assim, é isso. é isso. Galera, o que vai acontecer com essas células? Como funciona essa tolerância? Eu posso ter o que nós chamamos de alergia, que é perda de responsividade funcional, a célula não responde. Eu posso ter a ação de célula reguladora e bloquear a ação, então eu tenho supressão, ou posso ter apoptose. Então é assim, eu tenho célula que vai ser somente induzida à apoptose? Não, eu posso bloquear o funcionamento dessa célula, um bloqueio funcional, eu posso impedir que ela seja ativada ou posso deletar. Tá? Então, para a gente entender quais são os caminhos possíveis, nós falamos da tolerância periférica. Tá? E aqui do lado, lembra que eu falei do coestimulador, lá bem no início? Falei, para a célula responder, ela precisa de 2 estímulos. Lembra?
via MHC e o coestimulador. Então, nesse caso aqui, essas células, elas recebem apenas um estímulo e aí você não tem a capacidade de permitir a indução completa. Outra forma importante que a gente precisa considerar é o tipo de antígeno que nós temos. Então você tem os chamados autoantígenos tolerogênicos. O que significa esse termo? São os antígenos para os quais você não tem resposta efetiva. Tá? E os antígenos que são imunogênicos. Tolerogênicos, eles vão induzir tolerância. Imunogênicos vão induzir resposta. Então, quando aparecer esse nome, tolerogênico ou imunogênico, seria a capacidade de pensar nesses mecanismos. Onde que eu vou encontrar esses autoantígenos aqui? Vou encontrar nessas regiões onde as células serão apresentadas e eles vão induzir a seleção negativa. Tá? Aqui você tem contato com os antígenos do micro-organismos. Isso acontece predominantemente em tecidos periféricos e existe um mecanismo de concentração para que o corpo possa ter uma resposta protetora. Tá? Então, aqui do lado tem uma legenda pequenininha para vocês estudarem depois, mas o principal seria fazer esse contraponto, entender o significado de um termo versus o significado do outro. E lembrarmos que o nosso sistema imune está baseado nesse equilíbrio. Eu vou formando células que não são responsivas, eu vou formando células que evitam a autorreatividade. Tá? Então, aos poucos, a gente consegue perceber todos esses detalhes. Dúvidas até aqui, galera? Pois não. Essas características têm a ver com as Vou chegar mais perto com o músculo. Essas características têm a ver com as respostas de inflamação. Sim. À medida que aquilo lá que você está colocando só existe depois que essas células passaram por esse processo seletivo, vamos dizer assim. Tá? A pergunta dela aqui, pessoal, se eu entendi corretamente, é o seguinte: quando você pega o caminho que essas células fazem, o que nós não podemos esquecer? Quando eu apresento aqui para vocês, olha, teve uma resposta, protegeu, eliminou o patógeno, essas células que estão atuando, concorda que elas passaram por esse mecanismo de seleção? São células que não são autorreativas, são células que conseguem executar determinados papéis no sistema imune. Ok? Valeu. Alguns médicos utilizam a estratégia de alguma intolerância alérgica adicionando alimento de forma gradativa, principalmente em criança. Então, por exemplo, leite de vaca, A gente precisa é garantir que aconteça uma segurança no processo. Isso. Só que aí a gente tem que fazer uma ponderação que é assim. Às vezes, o que a criança sente é resultado de uma doença inflamatória. Mas o que causou aquilo ali é porque ela tem, por exemplo, uma deficiência de determinada enzima, que não está necessariamente ligada ao sistema imune. Então é assim, quem causou o dano na criança, aquela dor de barriga ali, é uma resposta inflamatória, mas o sistema imunológico dela está certinho. Ele respondeu porque ela não produz uma enzima, não produzindo uma enzima, ela deixa passar um antígeno. E aí, contra aquele antígeno, sempre vai ter uma resposta. Então, nem sempre é o sistema imune que está errado, entendeu? Então, por isso que em determinados testes, igual quando a gente fala da lactose, que o sistema imunológico responde, mas ele está errado? Não. Você não produz a enzima para degradar um determinado carboidrato. E quando ele responde, tipo, só depois de muito tempo? Oi? Quando ele responde só depois de muito tempo? Aí é um processo no qual você está fazendo a estimulação dessas células, você está mudando aquele perfil de receptores que ela tem. O que acontece no nosso corpo? As células, à medida que vão sendo submetidas a determinada condição, elas mudam determinados perfis de receptores. Acontece bem sempre a gente consegue induzir isso de forma artificial. Seguindo aqui, galera, quase terminando. Essa figura mostra um pouquinho que é a tolerância central e tolerância periférica. Aqui, tolerância central é um tipo que nós já falamos, e aqui a tolerância periférica. Então, o que vai acontecer na tolerância central? Você vai deletar células autorreativas, formar células
reguladoras, certo? O que acontece na tolerância periférica? As células reguladoras acabam suprimindo a ação das outras. Se tem célula autoreativa, ela vai lá e consegue suprimir essa resposta. Ok? Como que ela faz isso? Apresentando lá os antígenos que são necessários. O linfócito B, a gente já tinha falado dele. De acordo com o tipo de antígeno que eu tenho, as respostas têm independentes, eu vou também desenvolver o mecanismo de tolerância em linfócitos B. Por que motivo eu preciso também falar de tolerância dos linfócitos B? Para evitar isso aqui, ó, produção de autoanticorpos. Tem um detalhe importante aqui, lembra? O linfócito B pode sozinho produzir anticorpos? Pode. Mas ele pode ser induzido a produzir também? Pode. Quem pode induzir? O linfócito T. Então você corta uma possibilidade de acordo com esses estímulos aqui, ele produzir autoanticorpos. Mas ainda existe a chance de você induzir essa célula a produzir autoanticorpos por linfócitos T. Ok? Então uma parte você consegue, a outra fica dependente ali do estímulo, né? Onde que essa tolerância dos linfócitos B acontece? Na medula óssea. Seleção negativa. Seleção negativa acontece onde? Seleção negativa vai acontecer em que lugar? No timo. Tolerância dos linfócitos B, tolerância central, vai acontecer no predominantemente onde? Na medula óssea. Tolerância aos antígenos fetais, eu tinha mencionado para vocês. Aqui, algumas células acabam sendo capturadas e contribuindo também para esse mecanismo, mas o que explica de forma majoritária é a presença de células T reguladoras, tá? Para evitar que você tenha essa resposta errada. E aqui eu quero falar um pouquinho de autoimunidade para vocês. Vou citar alguns exemplos. A gente vai voltar a falar de doenças autoimunes, se não me engano, na GD2, no finalzinho. Aqui eu quero só passar para vocês um conceito e citar algumas informações sobre aquelas que são mais conhecidas, né? Então, autoimunidade é definida como resposta aos autoantígenos. O que muda de uma doença para outra? O caminho que você percorre até ativar essa linha errada de resposta. Então, em alguns casos tem autoanticorpos, em outros tem células atuando diretamente, em alguns casos você tem a resposta contra estruturas internas das células, em alguns casos resposta contra receptores, por aí vai. Nós vamos mudar, tá? Algumas doenças são específicas para determinado órgão, determinados órgãos, outras são sistêmicas, e aí você tem lesão tecidual, manifestação clínica generalizada. Exemplo, talvez uma das mais conhecidas, lúpus eritematoso sistêmico. Aqui você tem anticorpos direcionados contra estruturas nucleares, formação de complexo antígeno-anticorpo. E aí você tem essa deposição em todo o organismo. Tem pacientes que têm dano renal, tem paciente que tem manifestação mais relacionada à estrutura dérmica. Então, existe uma doença, um problema, onde a origem foi encontrada. Nós encontramos a origem de um erro relacionado a essa regulação, que seria a autoimunidade. Então, você, de alguma forma, permite que uma resposta seja direcionada contra estonas, contra estruturas nucleares, e aí isso desencadeia uma série de erros. Complexos antígeno-anticorpo, que não são degradados, vão sendo depositados, e isso vai provocando cada vez mais resposta. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos do que pode acontecer. Então vamos lá. Quem tem lúpus tem uma autoimunidade, um erro, por algum motivo desses que nós citamos no início da aula, o organismo acaba produzindo complexos antígeno-anticorpo. O que é um complexo antígeno-anticorpo? Quando o anticorpo se liga ao seu antígeno, tá?
De forma fisiológica, isso é um processo natural, isso vai ser removido naturalmente. De forma patológica, eles tendem a se acumular e provocar erro. Aqui a gente fala de erros relacionados à vascularização. Então, esses complexos antígenos de corpo vão se depositando nas paredes dos vasos e provocando resposta. Aí você tem paciente com vasculite. Aí é um exemplo. Poderia ter outros aí. Aqui ainda nós temos outras formas de resposta também típicas de lúpus eritematoso sistêmico, e todas as formas de resposta que vocês observam aqui têm a mesma raiz. Corpos direcionados contra conteúdos nucleares, depois a formação do complexo antígeno de corpo. Tá? Outra forma comum de doença autoimune que nós temos, as artropatias autoimunes. Então você tem exemplo aqui de artrite reumatoide. Com o passar do tempo, essa autorresposta errada vai provocando lesões, tá? Como é comum em outras doenças autoimunes. Naturalmente você tem uma resposta que é direcionada de forma errada e, consequentemente, as lesões que são formadas. O que aconteceu nesses casos? Vamos à explicação de acordo com o que a gente está pegando aqui agora. Você tem indivíduos que carregam algumas mutações ou mudam alguma expressão gênica, e essa expressão genética compromete o mecanismo de autotolerância. Se você tem mecanismo de autotolerância, você vai permitir que células autoreativas possam existir. E aí o que vai acontecer? Você tem uma célula autoreativa, em determinado momento ela entra em atividade. Esse pedacinho aqui, ó, é que é a grande interrogação da imunologia hoje. Presta atenção nos caminhos paralelos aqui. O indivíduo nasce com essa característica genética, tem o erro. Ele já é doente ao nascimento? Não. Quando que ele começa a manifestar os sintomas das doenças autoimunes? Depois de um tempão. E aí vem a pergunta: por que é depois de um tempo e não desde o começo? Porque ele precisa ser sensibilizado. Ele precisa de um gatilho antigênico. De onde vem esse gatilho? Geralmente nós estamos falando de estímulos comuns, ambientais. Contato com determinada bactéria, contato com determinado micro-organismo, que para a maioria das pessoas que não tem essa célula, não vai acontecer absolutamente nada. Só que nesse caso, ele entra em contato, mas ele tem a célula autoreativa. E aí você inicia o processo de autoreatividade. Então é assim: o indivíduo carrega informação genética, tem a célula errada, ela fica ali armada, quietinha, até que ele encontra um determinado antígeno. Na hora que ele encontra esse antígeno, a doença vai começar. Quais são os antígenos? Infelizmente, não temos certeza. E aí nós voltamos lá no início da aula. Lembra que nós falamos do contato com os micro-organismos do dia a dia? A ciência tenta explicar um pouquinho como aquilo lá pode ser um fator protetor, para você adiar esse encontro ou para você evitar o contato com esses antígenos que podem desencadear algum tipo de erro. Certo? Ficou claro aqui para todo mundo a explicação dessa figura, galera? Sim? Fatores genéticos, é claro. Nós vamos falar principalmente de apresentação de antígenos. Então, genes ARA, né? Falar ali de NHC. Então, nós estamos falando de algo que envolve células T, né? Mutações que impedem a efetividade dessa apresentação. E aqui tem alguns exemplos, ó, de doença, o alelo do NHC e o risco relativo. Tá? São doenças autoimunes, aqui você tem um fator genético e a chance que isso tem que acontecer. Então volta na figura anterior aqui para a gente entender direitinho. Ó. Quem tem aqueles alelos lá, é isso aqui, ó, certo? Ele vai e tem a célula pronta. Vai ficar doente? Não, tem uma chance disso acontecer. Qual que é a chance? 90% para quem tem esse alelo, 4 a 12, aí vai, certo?
aí é aleatório. Tipo assim, eu posso ter um antígeno que tem 90%, mas pode não acontecer. Isso. Vou citar o exemplo disso aqui, ó. Minha esposa tem essa doença. O pai dela tem, né? Aí ela com 21 anos, eu acho, foi lá, fez o teste, descobriu que tinha era HLA-B27 positivo. O que significa isso? Que tem o gene. Se tem o gene, tem 90% de chance de desenvolver a doença. Logo desenvolveu. É um antígeno que a gente não tem uma clareza sobre a origem dele, é muito comum ele dar esse gatilho. Normalmente os pacientes apresentam. Então, o que é feito? Trata o sintoma, minimiza, acompanha, né? Tem lá um tratamento de corte, vai reduzindo. Só que no passado as pessoas não sabiam disso. Quando descobria, já estava tarde demais, aí já tinha lesão crônica. Tá? Hoje não, o indivíduo pode ver normalmente, desconfeito precocemente. Bom, galera, tolerância imunológica é uma não responsividade específica a um antígeno. O que é isso? O que é responsividade? Capacidade de responder. Essa responsividade depende de seleção negativa. O que é seleção negativa? Induzir a apoptose células autoreativas. Isso acontece na tolerância central ou periférica? A tolerância central. Beleza. Os principais mecanismos de tolerância central nas células T são a morte de células T imaturas. Se eu tenho a apoptose, qual que é o outro mecanismo de controle? A alergia, certo? O que é a alergia? Você bloqueia funcionalmente essas células ou você suprime. Tá? O sistema imune tem que coexistir com diversos micro-organismos. Como que ele faz isso? Células T reg, citocinas, principalmente HL10. Tá? Tolerância central é uma coisa, tolerância periférica é outra. Tolerância central eu formo um T-reg ali, na periférica esses T-regs já estão em atividade. Alguns antígenos também podem induzir a tolerância em linfócitos B. Linfócitos B tolerantes aqui evitam a produção de autoanticorpos. A autoimunidade é definida como uma resposta imune contra antígenos próprios. Doenças autoimunes, como os dois exemplos que eu citei, eu tenho uma resposta direcionada contra estruturas próprias, certo? Perguntas? Eu tenho. Vai. Pode fazer. Esse exercício aqui, galera, para a gente recapitular o que foi falado, tem alguns mais fáceis, outros mais tranquilos um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma camada para vocês estão aí tentando resolver.